Então, hoje nós vamos conversar sobre obsessão. O que é obsessão? Vamos procurar entender tudo sobre obsessão, que é para ver se a gente, se tiver em algum processo obsessivo, se a gente consegue se libertar mais facilmente desse processo obsessivo e para ver também se a gente não entra mais em nenhum processo obsessivo. Então, vamos entender bem, vamos falar tudo sobre obsessão. Para começar, o que é? O que significa a palavra obsessão? Se você procurar lá no dicionário a palavra obsessão, você vai ver lá como sinônimo de preocupação exagerada com alguma coisa, compulsão, necessidade de fazer algo, preste atenção, insensato, impertinência, ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes. Eu vou repetir duas definições dessas todas que eu falei para você ver como que se encaixa nos casos de obsessão. Necessidade de fazer algo insensato e ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes. Esses dois itens, para mim, são fundamentais porque eles explicam muito como que as obsessões acontecem. Mas quando a gente fala em obsessão pelo lado espiritual, sem ser lá o dicionário, quando a gente fala de obsessão, a gente pensa logo em um dos tipos de obsessão, que é aquela de um espírito estar interferindo sobre alguém encarnado, de um espírito estar influenciando a vida daquela pessoa encarnada, estar trazendo problemas para aquela pessoa encarnada. Você sabia que não tem só esse tipo de obsessão? Esse é um dos tipos. Na verdade, existem 5 tipos de obsessão. O primeiro deles é esse, que é o mais clássico, é aquele que todo mundo conhece, que é de um espírito para um encarnado, um espírito exercendo alguma força sobre um encarnado. Mas existe também a obsessão que é o contrário disso, que é um encarnado obsidiando um espírito. Como é que pode um encarnado obsidiar um espírito? Olha, eu sempre que conto este caso, sempre que eu cito este tipo de obsessão, eu me lembro de um caso e eu conto este caso. Uma vez no terreiro apareceu uma moça que tinha muitos problemas e já tinham falado para ela em outros lugares que ela tinha obsessão, que ela sofria de obsessão. E aí no terreiro fomos ver o que estava acontecendo com essa moça, qual era o tipo de obsessão que ela tinha, qual seria o espírito que estaria obsidiando essa moça. E aí, no meio do trabalho, nós descobrimos que não tinha um espírito obsidiando essa moça. Pelo contrário, o espírito se apresentou sim, mas pedindo socorro, porque a moça que obsidiava ele era uma senhora, ela que obsidiava ele com os seus pensamentos negativos a seu respeito. Lembra que eu falei ali na definição, quando eu falei a definição do dicionário, que é uma das definições de obsessão é aborrecer alguém com solicitações insistentes? Então, essa moça que era encarnada, essa senhora que era encarnada, ela obsidiava o espírito do seu marido que tinha desencarnado, porque ela ficava xingando ele constantemente, desejando coisas para ele e ruins insistentemente. Quando nós falamos para ela, olha, não tem nenhum espírito obsidiando você, é você que obsidia o espírito e é o espírito do seu marido. Ela falou, obsidio mesmo, porque ele não valia nada, ele não prestava, ainda quando morreu eu descobri um monte de coisa dele, um monte de coisa ruim, eu quero que ele sofra, onde ele estiver eu quero que ele sofra. Percebe como que um espírito encarnado pode obsidiar um espírito desencarnado? Porque a obsessão ela se constrói com laços mentais. Não importa se o espírito está encarnado ou desencarnado, mente é mente. Mente funciona dentro da carne, fora da carne. Então, ela obsidiava o espírito com os seus pensamentos negativos a respeito dele, desejando mal para ele, constantemente. É por isso que, quando eu falei das definições do dicionário, eu repeti o ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes, porque ela insistentemente aborrecia o espírito com os seus desejos ruins a respeito dele. Então, minha gente, este tipo de obsessão às vezes é mais comum do que a gente pensa. É que quando a gente fala em obsessão, a gente pensa logo de um espírito atuando sobre o encarnado. Mas tem esse segundo tipo, que é o contrário, que é um encarnado atuando sobre um espírito. Tem também um terceiro tipo de obsessão, que é obsessão de espírito para espírito. Lá no mundo espiritual, não está ninguém encarnado, mas dois espíritos que não se dão, ou dois espíritos que são inimigos, ou dois espíritos que têm relação de um sobre o outro, de escravidão.
Infelizmente, lá no mundo espiritual não existem só espíritos luminosos, cheios de bondade. Lá existem espíritos também muito ignorantes, muito ainda voltados para a realização de atos perversos, muito egoístas, muito orgulhosos. E existem espíritos que escravizam outros espíritos, espíritos que obsidiam outros espíritos, que dominam outros espíritos. É uma situação terrível e muitas vezes essa situação de escravização chega a limites assim muito impressionantes de espíritos que têm muita dificuldade de se libertar. Nós já vimos no terreiro, inclusive, alguns pedidos de socorro lá do mundo espiritual. Não tinha ninguém encarnado sofrendo o problema, não, mas lá do mundo espiritual já recebemos pedidos de socorro de espíritos que estavam sendo subjugados, que estavam sendo escravizados por determinados outros espíritos muito trevosos. Então existe sim esse tipo de obsessão de espírito sobre espírito. E às vezes não precisa nem ser um espírito tão trevoso assim e não precisa nem haver a escravidão de um sobre o outro. Mas espíritos inimigos às vezes se perseguem no mundo espiritual. Quando estão encarnados, quando um deles está encarnado, o outro o obsidia aqui. Quando inverte, quando este que estava encarnado desencarna e o primeiro encarna, aí inverte a situação. O que está desencarnado obsidia o encarnado. E quando os dois estão lá no mundo espiritual, um persegue o outro. Persegue, maltrata, xinga, deseja o mal. Então também existe este terceiro tipo de obsessão de espírito para espírito. Eu falei aqui, ó, que a obsessão clássica é aquela de espírito para encarnado, mas eu falei que tem também a de encarnado para o espírito, e tem a de espírito sobre espírito, e tem ainda um quarto tipo. Você deve estar pensando assim, nossa, não para de ter tipo de obsessão, é muita coisa. O quarto tipo, sabe qual é? De encarnado para encarnado. Nossa, uma pessoa viva, encarnada, pode obsidiar uma outra pessoa viva, encarnada. Gente, é muito comum. É muito comum. Eu vou repetir aqui aquela definição que está lá no dicionário. Uma das definições qual é? Ato, o que é de obsessão? Ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes. Você conhece alguma mãe, por exemplo, que fica insistindo que o seu filho haja como ela acha que tem que ser? Que faz chantagem emocional para o seu filho agir como ela acha que é o correto? Que quer que o seu filho fique perto dela o tempo inteiro, servindo a tudo que ela precisar, que ela quiser. Vê se isso não se encaixa ali em ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes. Isso é ou não é uma obsessão? Às vezes a obsessão é de cônjuge para cônjuge, de marido para mulher, de mulher para marido. Sabe aquelas relações de ciúme em que um fica espetando o outro, enredando o outro naquelas tramas emocionais por causa de ciúme e que quer que o outro faça tudo o que ele quer e que esteja pronto na hora em que ele desejar. Isso é ou não é uma obsessão? Então, a obsessão de encarnado para encarnado acontece muito, muito mais facilmente do que você possa imaginar. É possível até que um de nós aí, de repente, pare para pensar agora com o que eu estou falando e verifique assim, talvez eu esteja obsidiando alguém. Porque não é porque está encarnado que não se obsidia. A obsessão é algo mental, a obsessão ela é construída de mente para mente. Então, se ela é construída de mente para mente, não importa se o espírito está encarnado ou desencarnado, nem o obsessor e nem o obsidiado. Qualquer um dos dois pode estar ou encarnado ou desencarnado. Então, existe sim a obsessão de encarnado para encarnado, que é quando aquela pessoa que está encarnada, ela usa de todas as formas, de todos os artifícios, de todas as possibilidades para fazer com que a outra faça aquilo que ela acha que é correto. É o tal do ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes. Tem aquela pessoa chata, né, que fica do nosso lado falando, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Isso também é uma solicitação insistente, também não deixa de ser uma obsessão. Então, nós falamos aqui da obsessão clássica, que é de espírito para encarnado, da outra que é de encarnado para espírito, de espírito para espírito, de encarnado para encarnado, e existe um quinto e último tipo de obsessão, que é um pouquinho diferente dessas quatro, porque não se refere a alguém influenciando sobre alguém, a alguém aborrecendo alguém com atos ou solicitações insistentes, e sim alguém fazendo isso tudo consigo mesmo.
é a tal da auto-obsessão. E é possível que nós tenhamos isso em algum momento da nossa vida, em que nós alimentemos pensamentos recorrentes que nos fazem mal, pensamentos recorrentes que nos prendem a determinadas situações. A gente cisma com aquilo, a gente cisma que aquilo é o melhor, que aquilo tem que acontecer, e a gente perde um pouquinho a razão, porque a gente não analisa racionalmente a situação, a gente simplesmente se deixa envolver naquela circunstância e a gente julga que aquilo tem que acontecer. E a gente fica se auto-obsidiando. Aliás, uma outra cara, uma outra face da auto-obsessão, sabe qual é? O excesso de cobrança, de autocobrança. O excesso de autocobrança em qualquer circunstância da vida, ela é uma auto-obsessão. A gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que, sim, se exigir de fazer o que é o correto, de se exigir de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas a gente tem que compreender que nem tudo está ao nosso alcance. Então não adianta a gente se cobrar indevidamente, se cobrar insistentemente. Lembra do ato de aborrecer alguém com solicitações insistentes, que é uma das definições de obsessão? A gente não tem que aborrecer a nós mesmos com solicitações insistentes quando elas não têm como acontecer. Então, olha, a autocobrança, a autoculpa também é uma autoobsessão. E tudo isso a gente tem que fazer grande força para se libertar, porque nenhum tipo de obsessão, nem de espírito sobreencarnado, nem de nenhum tipo delas faz bem para quem está envolvido. E no caso da autoobsessão só tem um envolvido, que somos nós mesmos, né? Nós somos envolvidos duplamente, porque nós somos o obsessor e nós somos o obsidiado. Então não faz bem duplamente para nós a autoobsessão. Mas sim, nós falamos aqui de 5 tipos de obsessão: espírito sobre encarnado, encarnado sobre espírito, espírito sobre espírito, encarnado sobre encarnado e auto-obsessão. Mas eu passei muito rápido sobre espírito sobre encarnado, porque esta é a obsessão do tipo clássica. É aquela que todos nós pensamos quando lembramos, quando ouvimos a palavra obsessão, a gente pensa logo de um espírito atuando sobre alguém encarnado. Então agora sim, eu quero explicar para você como que ela acontece. Se nós procurarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a definição que está lá dada por Kardec é obsessão, isso se referindo a este tipo de obsessão, de espírito sobre encarnado. Obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. O que Kardec quis dizer com isso é que bons espíritos não exercem essa ação assim persistente. Bons espíritos convidam a gente para determinada situação, orientam a gente para a gente seguir determinado caminho, mas eles sabem que nós temos o nosso livre-arbítrio e respeitam isso. Agora, quando o caso é obsessão, ela certamente é causada por um espírito ignorante ainda, ignorante como nós, inclusive, que também somos, mas ela é causada por um espírito ignorante, um espírito às vezes egoísta, um espírito às vezes mal intencionado sobre alguém. Como características da obsessão, Kardec fala o seguinte: olha, ela apresenta características muito diversas, e vão desde a simples influência de ordem moral, que não tem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Gente, essa frase ela é muito séria, porque o Kardec diz aqui que a obsessão ela pode simplesmente interferir no nosso psiquismo de forma moral, ou seja, não aparenta para os outros, mas muda o nosso comportamento de alguma forma. Às vezes não tem sinal exterior nenhum. Mas ela também pode causar uma completa perturbação no nosso organismo e aí, como consequência, pode ter doenças. Quantas vezes nós vimos no terreiro pessoas que sofrem de obsessão tendendo para alguma doença física ou já tendo alguma doença orgânica causada por aquelas vibrações, pela atuação daquele espírito sobre ela. E às vezes a obsessão também interfere nas faculdades mentais de forma que a pessoa fica completamente fora do seu autocontrole. Quantas pessoas hoje sofrem de problemas psicológicos por desordens espirituais, por atuação espirituais? Então, falando em termos deste tipo de obsessão, esta obsessão, ela de espírito para encarnado, ela é claramente resultante da influência persistente de um espírito desencarnado
sobre nós encarnados. Puxa, é muito interessante esse assunto. Como é que eu posso saber se, por exemplo, eu sofro alguma obsessão? Olha, a obsessão ela traz alguns sintomas, este tipo de obsessão de espírito para encarnado. Ela traz alguns sintomas. Eu vou falar para você alguns sintomas, alguns dos quais ela pode trazer. Como Kardec disse, pode ter sintomas que não são nem aparentes, são só morais, e pode ter sintomas também seríssimos. Mas alguns dos sintomas clássicos de obsessão são doença, depressão, mudança de comportamento de repente, insucesso financeiro profissional, crise conjugal, inclinação aos vícios, agressividade, angústia, pensamentos negativos e por aí vai. Aí você pode pensar assim: nossa, mas eu tenho várias coisas daí. Será que eu tenho obsessão? Não é assim também. Não é porque a pessoa ficou doente que isso é sinal de uma obsessão. O nosso corpo físico ele é falho. O nosso corpo físico ele é programado para um dia acabar, para morrer mesmo. Então, doença não quer dizer que toda doença seja obsessão. O que nós falamos que doença pode ser um sinal de obsessão, aí já é aquela doença, por exemplo, e que você foi no médico, o médico não descobriu nada, você foi num outro médico, o médico não descobriu, aí você foi num terceiro médico, o médico falou, já sei o que é tal coisa, vamos abrir você. Abre, e quando abre ali, vê que não era nada daquilo e continua sem saber o que é. Isso é uma doença, por exemplo, que pode ser causada por obsessão. E o obsessor ainda fica rindo e se divertindo porque você está procurando a solução e não encontra, porque o médico cortou você à toa. Então, isso pode ser um sintoma clássico de obsessão. Um outro sintoma de obsessão é a depressão. E a depressão, ela sempre vai estar ligada à obsessão. Porque a obsessão, a depressão, melhor dizendo, ou ela começa por uma obsessão, que é o obsessor colocando aqueles pensamentos de baixa vibração, aqueles pensamentos tristes na cabeça da pessoa e que aquilo vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e chega na depressão. Ou então, o problema da pessoa de depressão começa sem atuação espiritual, por um problema orgânico, por um problema de reações químicas no cérebro, e depois aquilo vai evoluindo vibratoriamente de uma forma negativa, porque a pessoa fica para baixo, fica triste e atrai para si espíritos que podem obsidiar-lhe. Então, a depressão, de uma forma ou de outra, ela sempre vai estar ligada à obsessão. Quando eu falei também que a obsessão, que um dos sintomas da obsessão é mudança de comportamento, eu quis dizer o seguinte: sabe aquela pessoa, é possível que já tenha conhecido alguém assim, que tinha uma vida normal, trabalhava, tinha os seus relacionamentos normais, e de repente aquela pessoa mudou de comportamento de uma hora para outra, começou a frequentar locais muito estranhos, a ter companhias, que você falou, meu Deus, como é que essa pessoa não percebe que aquela companhia não é uma boa companhia? Enfim, aquela mudança, e ficou mais agressiva. Esta mudança de comportamento repentina, ela pode sim ser sinal de uma obsessão, pode ser sinal de que tem algum espírito perverso ali atuando sobre aquela pessoa para mudar o seu comportamento, para trazer infelicidade, né? Aí, outro sintoma que eu falei aqui, que foi insucessos financeiros e profissionais, aí vocês devem ter levantado o dedo assim, eu tenho. Quem é que não tem hoje, no Brasil, dificuldade financeira, dificuldade profissional? O Brasil está obsidiado, minha gente, não é isso. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer são aqueles insucessos financeiros e profissionais que, independente do esforço que você faça, independente das circunstâncias, independente, se você morasse na Europa, por exemplo, num país rico, talvez você não conseguisse ter sucesso financeiro e profissional. É aquela barreira que parece que cada vez que a coisa vai, a barreira aparece outra vez e volta para trás. Então, esse tipo de insucesso financeiro e profissional é bem provável. Pode ser que haja obsessão aí neste caso, sim. Ele dá muito esse sintoma, né? Você fica todo iludido, você fica feliz porque parece que agora vai, agora vai, agora vai. E aí, de repente, o negócio volta para trás. Isso lembra muito obsessão, é possível que tenha sim. E os outros sintomas que eu falei foi crise conjugal, inclinação ao vício, agressividade, angústia, pensamento negativo e por aí vai. Percebem como que a obsessão, ela pode atuar muito sobre a vida de alguém? Pode atuar muito sobre a saúde, sobre o psiquismo, sobre o comportamento, sobre os hábitos da pessoa. Aí você deve pensar assim, entendi, mas como que acontece isso? Como que alguém começa a ser obsidiado? Quais são as causas? Como é que alguém contrai uma obsessão?
Gente, as obsessões, elas normalmente elas acontecem por causa de relacionamentos do passado. Como assim do passado? Eu não me lembro de ter tido problema nenhum com. Não estou falando deste passado, desta encarnação. Eu estou falando dos nossos passados remotos. A gente não foi criado quando saiu da barriga da nossa mãe. A gente tem uma vida pregressa e muito grande. E se hoje a gente faz besteira, se hoje a gente magoa as pessoas, se hoje a gente briga com as pessoas, se hoje a gente não tolera fulano, imagina no passado quando a gente era pior. Então a gente criou muitos relacionamentos de ódio no passado, sim. E um dia, esses relacionamentos de ódio nos esperam na esquina. Sabe aquela história, vou te pegar na saída? É mais ou menos isso. Relacionamentos de ódio do passado normalmente são causas das nossas obsessões. Mas não é só ódio, não. Relacionamento de amor também, sabia disso? Nós já vimos lá no terreiro, por exemplo, pessoas que sofriam obsessão seríssima por espíritos que não é que odiavam a pessoa, não, mas que queriam tão bem aquela pessoa que ficavam em cima daquela pessoa o tempo inteiro. A pessoa, às vezes, tem até dificuldade de se relacionar com outras aqui no mundo material, de ter algum relacionamento conjugal, afetivo. Por quê? Porque tem aquele espírito que acha que é dono daquela pessoa, que ama muito aquela pessoa, que quer muito aquela pessoa para si e não deixa ela se relacionar com ninguém. Isso acontece também. Às vezes não é em termos afetivos, às vezes é aquele espírito que gosta realmente muito da pessoa e que fica tentando cercá-la de cuidados o tempo inteiro na vida aqui, extrapolando os limites. E isso gera problemas para aquela pessoa que ele está tentando ajudar, ele está tentando cuidar, cercar de carinhos. Então, isso, na verdade, também é uma obsessão, porque lembra que a obsessão é ato insistente de alguém sobre outra pessoa, então isso também é um tipo de obsessão. Então as obsessões elas podem ser causadas por amor ou por ódio, ou por amor, mas sempre relacionadas a algo do passado, algum relacionamento construído no passado e que em algum momento aqueles espíritos se reencontram. Esse momento em que o espírito se reencontra pode ser no momento em que um esteja encarnado e o outro desencarnado, ou pode ser o contrário, ou pode ser quando os dois estiverem desencarnados. E aí um encontrou o outro, é a hora de eu começar a minha vingança. Às vezes, os espíritos inimigos desencarnam e perdem o contato no mundo espiritual. Um não sabe onde o outro está. E de repente um deles tem que encarnar, reencarna, e em algum momento, por alguma coincidência do destino, por alguma circunstância que favoreça isso, o que está desencarnado encontra o que está encarnado. Então a vida daquele encarnado estava normal, até os 23 anos, por exemplo. E aí, naquele momento, o espírito encontrou, você está aí. E aí começa a atuar e a pessoa começa a ter problemas a partir daquela idade. Isso nem sempre é um trabalho feito ter problemas a partir de algum momento. Às vezes é uma obsessão e aquele que está encarnado acabou de ser encontrado pelo seu inimigo espiritual. Então, a obsessão, minha gente, apesar dela poder ser feita, poder ser construída a partir de relacionamentos de amor, ela quase sempre é uma ação vingativa do espírito. E na maioria das vezes ela tem origem nessas relações do passado entre obsidiado e obsessor. Eu queria muito que todos nós refletíssemos sobre isso. Quantas pessoas hoje você conhece que você não tolera? Quantas pessoas hoje não toleram você? Quantos inimigos você tem? E que você fala assim, eu sou assim mesmo e não vou mudar, vou precisar de muitas encarnações para mudar. E você pode estar semeando para você um inimigo espiritual, alguma situação que vai ter que se resolver no futuro e que você, antes dessa situação se resolver, pode ser que acabe sofrendo alguma coisa de obsessão. Mas voltando aqui, nós falamos das causas da obsessão, como que ela se desenvolve, como que ela nasce. Agora, como é que ela se desenvolve? Como é que um espírito consegue atuar sobre alguém dessa forma? Não é injustiça de Deus deixar que um espírito atue sobre o outro? Olha só, e tem uma explicação para esse tipo de atuação. Nenhum espírito consegue atuar sobre alguém, sobre você, por exemplo, se não houver sintonia entre os campos vibratórios de ambos. A sintonia, ela vem da similaridade de pensamentos e de sentimentos. Isso quer dizer que se o espírito quiser atuar sobre você de uma forma negativa, mas você não entrar na onda dele, não adianta que ele não vai conseguir. Ele vai tentar de tudo e não vai conseguir.
Os nossos campos vibratórios são campos energéticos ao nosso redor que vibram numa determinada frequência. E quanto mais pensamentos positivos, elevados, altruístas, quanto mais sentimentos legais a gente tiver, mais rápida é essa frequência, mais alta é essa frequência. Os espíritos que têm sentimentos negativos, ou nós, se tivermos sentimentos negativos, pensamentos negativos, a frequência do nosso campo vibratório vai ser lenta. E frequência lenta com frequência rápida não combina. Então, se um espírito que é vingativo, que tem ódio, que tem raiva, que tem bronca de você, quer atuar sobre você, só por ele ser vingativo, ser negativo dessa forma, o campo vibratório dele é lento. Mas se o seu for rápido, se você vibrar pensamentos positivos sempre, altruísmo, o amor ao próximo, sentimentos legais, o seu campo vibratório vai estar numa frequência que ele não vai conseguir alcançar. Vai ficar difícil para ele, ele vai tentar de todas as maneiras e não vai conseguir. Então, só existe a obsessão se houver esta sintonia. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos responsáveis por estarmos sofrendo obsessão? Sim. Porque nós não somos obrigados a sermos assediados por espíritos obsessores. É a gente que permite. É a gente que permite porque a gente fala para nós mesmos assim. A gente fala para a gente mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar. Vou precisar de muitas encarnações para mudar, vou continuar irritadiço, vou continuar com meus pensamentos, vou continuar não gostando disso, vou continuar sem tolerar as pessoas, vou continuar sem perdoar. Pronto. A gente está fazendo o nosso campo vibratório declinar em frequência vibratória. E aí fica fácil para qualquer espírito perturbador, para qualquer obsessor, entrar em contato com a gente. Nós somos responsáveis pela obsessão que nós sofremos. Às vezes essas obsessões, esses laços obsessivos, eles se arrastam por séculos. Séculos. Sabe como? Uma hora um está encarnado, outro está desencarnado. Aí o desencarnado atua sobre o encarnado. Aí esse daqui a pouco morre e este aqui encarna. Aí é este que atua sobre esse. E às vezes isso vai se alternando por séculos, 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 até o momento em que Deus fala assim, chega, não dá mais, vão continuar assim até quando? E aí coloca os dois para nascerem na mesma família, pai e filho, irmão e irmã, para ver se conseguem se entender de alguma maneira. Há 3 tipos de graus de obsessão. As obsessões elas podem ser das mais simples, que são aquelas que exercem pouca influência sobre o obsidiado, até as mais complexas. Antigamente falava-se em 3 tipos: fascinação, subjugação e possessão. Hoje em dia já não se fala mais de possessão, porque a gente entende que nenhum espírito possui o outro. A gente fala só em obsessão simples, fascinação e subjugação. Mas quando se falava em possessão, o que se queria dizer é que seria o grau mais crítico de uma obsessão, que é quando aquela pessoa que está sendo obsidiada, ela não consegue mais se libertar por sua própria vontade. Ela está tão dominada pelo obsessor que ela não é mais dona dos seus próprios atos. O obsessor manipula como se fosse uma marionete. Ele constrói vínculos mentais com aquela pessoa de uma maneira tão forte, de uma maneira tão gritante, que a pessoa não consegue reagir. E aí, neste caso, o que se tem que fazer? Esta pessoa que está tão subjugada assim, essa pessoa que está tão envolvida em um processo de obsessão, não espere que ela busque ajuda espiritual, ela não vai buscar. Às vezes, essa possessão se transforma numa depressão gravíssima, por exemplo, ou num comportamento completamente destemperado, ela não vai buscar ajuda. Quem tem que buscar ajuda são outras pessoas, familiares, por exemplo, começar a recorrer a um auxílio espiritual para começar a desvincular a pessoa do seu obsessor. Tem tratamento para obsessão? Afinal de contas, é claro que tem. Kardec dizia o seguinte, olha só, assim como as doenças físicas são resultados das nossas imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, por exemplo, uma infecção, uma bactéria, um vírus, seja lá o que for. Então, assim como o corpo físico, as imperfeições físicas tornam o nosso corpo físico acessível para as doenças, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral e que dá acesso a um mau espírito. E é mesmo, porque se a obsessão ela só acontece quando tem a sintonia vibratória, a nossa sintonia vibratória vai estar afim com a desse espírito vingativo se a nossa moral for baixa. Se a gente continuar também desejando mal para os outros, se a gente continuar sendo egoísta, se a gente continuar irritadiço. Então Kardec ainda diz o seguinte, olha, a uma causa física opõe-se uma força física.
Ou seja, se é doença física, toma um remédio, coisa física. Agora, há uma causa moral, é necessário uma força moral. Então, se o problema é moral, a gente tem que elevar a nossa moral, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo. E para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Quer dizer, tudo que é físico, a gente resolve de maneira física. Agora, o que é obsessão se resolve na moral, mudando a nossa moral. Olha, e Kardec, ele diz uma frase que eu acho essencial para você que sofre de obsessão e que gostaria de resolver. Kardec diz o seguinte, olha, disso tudo que nós falamos, resulta que o obsidiado precisa trabalhar pela sua própria melhoria. E isso, na maioria das vezes, já é suficiente para o livrar do obsessor, sem precisar do socorro de outras pessoas. Isso é fundamental. Quando a gente fala assim, quando tem alguém que sofre obsessão e que vai lá no terreiro, por exemplo, e que a gente fala, olha, venha assistir palestras, venha estudar, venha se instruir. Por que é que a gente sugere isso para a pessoa? Porque o problema, se ela sofre obsessão, é porque a moral dela permite que ela sofra obsessão. Os tipos de pensamento, de comportamento, de sentimento que ela tem abaixam as vibrações do seu campo vibratório e fazem com que os espíritos negativos entrem em sintonia. Então ela tem que começar a reforma por dentro. Ela tem que mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de sentir. Por isso a gente fala, vai assistir palestra, para entender a vida sob uma outra ótica, para passar a agir de uma maneira diferente, para mudar os seus pensamentos, para mudar os seus sentimentos, para você sair desse alcance do obsessor. Kardec fala isso. Na maioria das vezes, isso é suficiente. Não precisa nem de ninguém para tentar ajudar a pessoa. Ela mesma consegue se libertar. Só que as pessoas falam, eu vou assistir palestra, isso é tão chato. Ficar lá sentada. Ou seja, são escolhas. E cada um de nós é responsável pelas suas próprias escolhas. Então, Kardec diz o seguinte, olha, o socorro de uma outra pessoa para alguém que está passando obsessão, ele só é necessário se a obsessão já for do tipo possessão, por exemplo. Subjugação, possessão, que é aquela que o paciente perde a sua vontade própria, perde o seu livre-arbítrio, não consegue mais agir por conta própria. Neste caso, sim, justifica-se o socorro de alguém externo para quem está sendo obsidiado. Fora isso, bastaria que a pessoa mudasse a sua moral, mudasse a sua ótica da vida, e as palestras servem muito para tudo isso. E, além disso, além de cuidar da pessoa, a gente sempre sugere que a pessoa assista a palestras, que a pessoa estude, que a pessoa se instrua. Um bandista é terrível para isso, né? Porque quando se fala assim, um bandista, vamos estudar, vamos nos instruir. Se o umbandista se conscientizar disso, ele vai se instruir sobre como acender vela, sobre como fazer a magia tal, sobre como arriar tal trabalho. Ele não vai se instruir sobre moral. Um bandista tem um sério bloqueio de se instruir sobre moral, de mudar o seu modo de pensar, infelizmente. E isso a gente martela sempre nessa tecla. Mas, enfim, para resolver a obsessão, a gente tem que cuidar do obsidiado, ou seja, ele tem que mudar a sua visão da vida, mas também a gente tem que cuidar do obsessor. É preciso, muitas vezes, convencer aquele espírito que o que ele está fazendo é errado, que faz mal para ele mesmo, porque ele está perdendo tempo ali, está marcando passo, está criando para si mais karmas negativos. Às vezes a gente tem que conversar com ele para ver se ele se arrepende de alguma forma, se ele passa a desejar o bem. Enfim, é aquela conversa, aquela doutrinação. E que quando a pessoa assiste a palestra, por exemplo, o espírito que é obsessor, ele acompanhou ela até lá. Ele vai escutar também a mesma coisa que ela. De repente, ele também muda o seu modo de ver. Você conhece aquela história de que quando um não quer, dois não brigam? Então, basta. O ideal é cuidar dos dois, do obsidiado e do obsessor. Mas se um dos dois já mudar o seu padrão, aquela obsessão termina. Se o obsidiado mudar o seu padrão mental, o seu padrão emocional, o seu padrão vibratório, termina aquela obsessão porque o obsessor não consegue mais atuar. Se o obsessor mudar o seu padrão mental, o seu padrão emocional, o seu padrão vibratório, ele para de obsidiar aquela pessoa. Acabou a obsessão também. É claro que se aquela pessoa não mudou, um outro espírito obsessor vai poder assediá-la quando quiser. Mas pelo menos aquela obsessão com aquele obsessor especificamente acabou. Então, para resolver uma obsessão, minha gente, é importante demais
a gente mudar o nosso padrão mental. Em todos os casos de obsessão, existem ferramentas que podem auxiliar a resolver mais rápido. Uma delas, e a mais importante, é a prece. Quando a gente faz as nossas orações, a gente se conecta a vibrações positivas. Essas vibrações positivas, vindas do alto, elas mudam o padrão vibratório do nosso campo vibracional. E aí nos auxilia a nos libertarmos dessas ações obsessivas. Isso facilita a gente sair daquela faixa de sintonia do obsessor. Então, a primeira e mais importante coisa para você que sofre obsessão é a prece. Use o seu tempo de maneira positiva. Quando for possível, faça prece, ore, conecte-se ao alto, saia da faixa de sintonia, vigie os seus sentimentos, vigie os seus pensamentos, vai se instruir sobre a vida espiritual, porque isso vai mudar a sua ótica sobre a vida material e você vai sair da faixa de alcance do obsessor. Uma outra coisa que é muito importante. Já que a maior parte das obsessões são causadas por vingança, por desafetos nossos do passado, é muito importante perdoar e ser perdoado. Você não lembra do que aconteceu lá no seu passado que gerou aquela inimizade toda, mas alguma coisa aconteceu. Então, se você perceber que você passa por obsessão, é hora de conversar com aquele espírito que lhe obsedia e falar para ele: olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu peço perdão, eu hoje estou tentando me reerguer, eu estou tentando me melhorar, eu sei que eu sou cheio de imperfeições, sou cheio de paixões e eu devia ser muito pior no passado. Mas eu quero pedir o seu perdão, me dá essa chance, me perdoe, eu estou tentando ser melhor. E também você pode aproveitar e perdoar. E olha, se de alguma maneira você fez algo que me magoou, desde já eu lhe perdoo também. Então, o perdoar e o ser perdoado é muito importante para nós vencermos a obsessão. E daí já fica também a dica para o futuro. Se a falta do perdão do passado traz a obsessão hoje, o que traz a falta de perdão agora para o seu futuro? Já pensou aquela pessoa que você não consegue perdoar? O que ela poderá ser sua no futuro? O inimigo espiritual. Seu inimigo espiritual e você ser o dela? Então, perdão é essencial. Eu já falei aqui uma outra forma de acabar com a obsessão, que é a instrução do obsessor e do obsidiado, através de palestras, leituras. A água fluidificada também é importante, porque ela muda as nossas vibrações, assim como os passes também. E por último, uma outra coisa que pode ajudar bastante a acabar com a obsessão são aquelas reuniões de desobsessão que normalmente acontecem lá nos centros espíritas. Se for um caso assim que somente a palestra, somente a mudança de vibração tenha dificuldade, aí tem as reuniões de desobsessão. Então, minha gente, eu quero dizer que tem várias formas de acabar com a obsessão, mas o principal é não ter obsessão para acabar. O que isso significa? Não gerar novas obsessões. Não gerar inimizades que no futuro possam descambar para a obsessão. Quando tudo isso já foi tentado, nada disso dá certo. Os espíritos continuam, aqueles dois, o obsidiado e o obsessor, continuam por encarnações e encarnações trocando de posição. Ora um obsidia aquele, ora aquele obsidia o primeiro. A coisa é crítica, passam séculos nessa situação se arrastando. O que acontece? É aquilo que eu falei agora há pouco. Deus fala assim, chega. Vocês vão continuar assim, vocês não vão conseguir despertar afeto, despertar amor, se perdoar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que vocês nasçam na mesma família. Vamos ter uma reencarnação compulsória como parente próximo, assim. Que é para um aprender a respeitar primeiro o outro, depois do respeito vem o afeto, depois do afeto vem o amor. Mas pelo menos para que possam se conhecer mais, para que um veja no outro qualidades que antes não conseguia ver, porque por causa da vingança, por causa da raiva, por causa da intransigência. Então, de repente, encarnando como parente próximo, um consegue ver melhor as qualidades do outro, daí vem o respeito, do respeito vem o afeto, do afeto vem o amor. Então, sempre as obsessões terão um fim. Não há caso que a obsessão não termine. Se ela não terminar por nossa ação própria, neste momento, a gente tentando melhorar, a gente tentando mudar o nosso padrão mental, o nosso padrão emocional, ela cedo ou tarde vai terminar, se não for por nós, é pela ação divina. E aí é pior, porque a gente vai ser forçado a mudar o nosso padrão mental. Então, minha gente, se sempre a obsessão vai terminar de alguma maneira, manter inimizades é perda de tempo.
A obsessão, na minha opinião, é uma grande perda de tempo. Eu falo isso para todos nós que somos encarnados e que estamos escutando isso, e falo isso para os espíritos que obsidiam também. É uma grande perda de tempo, porque cedo ou tarde vai ter que resolver aquele problema. Cedo ou tarde vai ter que ter entendimento. Cedo ou tarde, um vai ter que tolerar o outro, aprender a tolerar o outro. E toda vez que eu falo de obsessão, eu encerro as minhas palavras com uma musiquinha espírita. É uma canção espírita que... Quem disse que canção espírita tem que ser melancólica? Quem disse que canção espírita tem que ser para baixo? Eu encerro sempre com uma canção espírita que fala de obsessão, mas que fala de uma forma bem animada. Quer ouvir? Sabe o que é, gente? A gente bebe uma vez, bebe outra vez e nunca aprende. Comigo aconteceu um caos assombroso. Eu pensei que tava com zigue-zira e tava mesmo. Bolinho, olha o breque aí. Na minha vida estava tudo numa boa, quando de repente à toa um fato estranho me ocorreu. Mas o que foi que aconteceu? Eu fui perdendo a minha personalidade, foi ficando na saudade tudo aquilo que era eu. Chegava em casa, só brigava com a patroa, não pensava em coisa boa por melhor que eu estivesse. E do emprego saiba que fui despedido, pois sentindo-me ofendido dei um tapa no patrão. Mas isso não dá certo não. Não conseguia compreender o que ocorria, minha cabeça estava em grande confusão, quando um amigo me chegou num belo dia e me afirmou que o caso era obsessão. Me aconselhou então a frequentar um centro, andar direito, não dar moleza não, orar bastante, estar sempre atento, tomar cuidado com a tal perseguição. Vou te contar por esse meu samba de breque, fui no centro Allan Kardec, tudo então se resolveu. Mas como foi que isso se deu? Me colocaram junto a uma porção de médios e através desse intermédio apresentou-se o Eliseu. Ué, mas Eliseu não morreu? O Eliseu era um safado, um trambiqueiro, sem vergonha. Vamos respeitar os mortos! Foi me dizendo ser antigo inimigo, jurou ter me perseguido desde muito tempo atrás. E eu zangado, muito louco, aturdido, fui gritando: seu bandido, essas coisas não se faz. E eu xingava o Eliseu, e o Eliseu xingava eu. E eu xingava o Eliseu xingava eu. Eu xingava mesmo, hein? Xingava de nome feio, xingava de palavrão, de bobagem e de tudo isso que vocês estão pensando. E sem demora, pra pôr calma no ambiente, aproximou-se o dirigente que por fim intercedeu. Acalmai-vos, irmãos. Estas coisas são muito naturais. Dívidas do passado atravessam as existências e não nos permitem a paz. É necessário que busquemos lá no fundo de nós mesmos o porquê do sofrimento, a razão para tanta agrura, pois que toda criatura só alcança evolução quando a si própria depura e auxilia o seu irmão. E assim ficamos cabisbaixos, pensativos, procurando lenitivos para nossa situação. Eliseu, devemos acabar com isso, e proponho simplesmente um termo pra conciliação. Vamos fechar entre nós dois um compromisso. Sei que será bem difícil, mas não custa a intenção. Para testarmos a nossa calma, o nosso vício, voltaremos genro e sogra numa outra encarnação. Para testarmos nossa calma, nosso vício, voltaremos genro e sogra numa outra encarnação. Isso não vai dar certo não.